E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professor Dalmo Azevedo de volta, trabalhando novamente a disciplina Direito Constitucional. Hoje o nosso assunto, Fundamentos da República, artigo 1º da Constituição Federal. Olha só, nós não vamos pegar o artigo 1º e trabalhar ele todo. O que a gente vai fazer é meramente uma observação rápida sobre os fundamentos ali estabelecidos. Beleza? No próximo vídeo, em outro vídeo, nós vamos encontrar, sim, o estudo sobre as características do Estado contidas no artigo 1º, tá? Mas a intenção aqui, a princípio, é trabalhar só os fundamentos. Então, vamos nessa. Se prepara aí e vamos trabalhar. Vamos nessa, galera? Então vamos lá falar de fundamentos da República, um assunto que você vai extrair do artigo 1º da Constituição Federal. Especificamente fundamentos, características do Estado, previstas no caput, no parágrafo único, você vai trabalhar comigo em outro vídeo, beleza? Esse vídeo nós vamos trabalhar especificamente os fundamentos. Para você que é um concurseiro mais acostumado, vai lembrar do macetinho que todo mundo usa, que é o só se diva plu, só se dival plu, só se divale plu, cada um com seus problemas, né? Só que se você realmente é esse concurseiro experiente, você já deve ter percebido que a memorização desse só se diva plu não está adiantando muita coisa, não. Que você pega uma banca mais profissional, mais séria, ela não quer saber se você só detém o conhecimento da memória, né, de quais são os fundamentos, mas sim como esses fundamentos são apresentados e reproduzidos a você. Então é importante você pegar uma questão daquela tipo Fundação Carlos Chagas, afirmativas 1, 2, 3 e 4, e colocar lá, estão corretas as afirmativas 1 e 3, 1 e 4, sabe esse negócio? Aí ele coloca, cidadania é isso, soberania é aquilo, ou assinar a alternativa correta, ou pegar uma questão da CESP. Amigo, você tem que ter um domínio legal nessa matéria. Então vamos nessa. Ao invés de ficar nesse soberania, cidadania, vão para o coro, que é o que interessa. Quando você fala em soberania, você fala em fundamento que demonstra que não podemos esquecer que existe um poder supremo, que existe um poder soberano. Acima desse poder não há ninguém. Abaixo existem os poderes autônomos. Agora, acima desse poder não surge ninguém. Você vai lembrar, quando você observar o vídeo de características do Estado, você vai ver essa diferença entre soberania e autonomia de uma forma mais clara, mais plena. Mas soberano é a sua mãe dentro de casa, ninguém acima dela. Sabe aquela história? Sua mãe adora falar para você, enquanto você morar embaixo do meu teto, você vai fazer do meu jeito. É soberano, parceiro. Maior do que ela, ninguém. E não vem os pais quererem falar, mas eu também mando em casa. Convenhamos, né, homens? Vamos reconhecer que não é assim que funciona. A soberania é a demonstração do poder supremo. Soberania pode ser encontrada de forma interna, a partir do momento que você lembra à sociedade, você demonstra a todos que ninguém é maior do que o Estado. O poder supremo em uma sociedade como a nossa é o Estado. Claro, o Estado esbarrando na limitação de que ele também não pode fazer algo que seja contrário à vontade pública, né? Pelo amor de Deus. E a soberania externa, quando nos relacionamos com entidades internacionais, tanto entidades como países, quanto entidades como organizações, organismos internacionais, né? Lembrando que a República Federativa do Brasil é um ente supremo e ninguém pode determinar como as nossas normas serão produzidas, como nós vamos agir. Se nós damos ou não uma concessão de asilo político a alguém, os outros estados podem morrer de raiva da gente. Que se dane, eles não vão poder mudar a nossa ideologia. Assim como também nós não vamos poder confrontar caso algum outro Estado internacional tome uma decisão contrária à nossa vontade. Que aí, entidade soberana, a gente pode brigar, reclamar, chorar no meio, sentar no meio-fio e chorar. Fica à vontade, porque você não pode questionar a soberania do outro Estado. Beleza? Quando você fala em cidadania, pelo amor de Jeová, ou de seja lá quem você acredita, não confunda com nacionalidade, meu amigo. Nacionalidade é um pressuposto da cidadania. Nacionalidade é o vínculo jurídico, político que você detém com uma entidade territorial. Nacionalidade é aquilo que te diz ser um nacional brasileiro, um brasileiro por si só naturalizado, um espanhol, um italiano ou até mesmo um congolês. Agora, quando você fala em cidadania, aí você vê a possibilidade de reconhecimento de direitos, de contração de poderes políticos, civis e sociais naquela entidade. Pô, amigo, você pode ser brasileiro e morar em outro estado. Você acha que você vai tranquilamente contrair matrimônio em outros estados? Você vai ter que observar os requisitos legais.
Tem alguns que para você ter essa contração matrimonial, também conhecido como afogamento antecipado ou como suicídio natural, né, você precisa atender a requisitos como, por exemplo, ser nacional. Então não adianta, meu amigo. Você vai ter que ter a nacionalidade para que você conquiste a cidadania. Agora, cuidado com aquelas frases babacas de, um cidadão brasileiro. Pô, o cara com 12 anos não é cidadão brasileiro. O cara com 5 anos não é um cidadão brasileiro. Porque para ele começar a gozar desses direitos, ele precisa de duas coisas. Emancipação, né, que aí pode ser feito pelo direito civil, ou ele tem que estar na plenitude de gozo dos seus direitos políticos. Ele tem que estar com os seus direitos políticos ativos, para que ele possa, aí sim, interferir no ordenamento, na ordem política nacional. Então, veja bem, cidadania refere-se ao uso, o gozo de direitos políticos, sociais, civis, dentro do território em que você é nacional. Ser nacional é um pré-requisito, mas não é a mesma coisa. Tranquilo? Dignidade da pessoa humana, diferente da dignidade da pessoa cachorro, por exemplo, ou da pessoa gato, né? Dignidade da pessoa humana refere especificamente a tudo aquilo que eu preciso produzir como norma para que uma pessoa se sinta digna em sociedade, tenha uma vida digna, liberdades no geral, expressão, pensamento, de trabalho, né? Os direitos à vida, propriedade, tudo aquilo que você precisa para ter uma vida digna, confortável, normal dentro da sociedade. O reconhecimento de que você, como homem, é imprescindível para que a sociedade tenha uma evolução natural. Então aqui são todas as normas e procedimentos de garantias de direitos, até deveres, mas deveres esses que servem para manter como uma manutenção, né, da sua condição de pessoa humana digna dentro da sociedade. Nada demais. Valor social do trabalho da livre iniciativa, tudo aquilo que eu preciso produzir para lembrar você, querido, que apesar do capitalismo vigente, apesar da ideologia de que eu tenho que ter dinheiro no bolso para poder conquistar tudo e ser alguém na vida, o trabalho humano é que faz com que a nossa sociedade e o nosso território desenvolva. Sem o trabalho de todos, sem o trabalho que nós temos o direito de fazer, né, a sociedade não vai crescer. Então é forte a ideia de que o Estado ele tem que apresentar condições para que tanto empregado quanto empregador possam coexistir e, acima de tudo, existir, para que o território tenha uma evolução natural. E não é só isso, não só empregado e empregador, mas também os profissionais liberais, os autônomos, eles também têm que ter reconhecimento. Você vê que existem várias leis para vários tipos de trabalho que são possíveis. Se você já estudou direito trabalhista, você já deve ter estudado, você deve ter visto isso, né? Aliás, é quase certo que você viu isso. Poucas são as bancas que não falam sobre os tipos de contratos de trabalho. Então não importa se você tem um vínculo ou não com uma empresa, mas você tem que ter condição de prestar serviço para que, né, o território cresça graças a isso. Então não é só a ideia de capitalismo, mas a ideia de desenvolvimento nacional passando pelas mãos da sociedade. Bonito isso, né? Eu me sinto um filósofo falando isso. Agora, pluralismo político não pode ser confundido com pluripartidarismo, também conhecido como multipartidarismo. Tem muita gente que acha que pluralismo político é a ideia de o território nacional permitir a criação de vários partidos políticos. Não é isso. O pluripartidarismo, sim. A existência de vários partidos defendendo várias ideologias. Só que isso é uma consequência do pluralismo político. O pluralismo político é a garantia de que todo aquele que vivencia uma sociedade dentro do nosso Estado terá direito a ter a sua própria convicção política, a sua própria convicção filosófica, tá, partidária. Até porque o partido político ele surge, a partir, ou pelo menos deveria surgir, né, essa era a ideia, a partir da concentração grande de pessoas que tenham a mesma ideia. Em um território, nós não podemos esquecer que nós temos vários grupos formadores, vários grupos que detenham a centralização do seu entendimento, a centralização das suas ideias. Então, eu não posso desrespeitá-los. Eu tenho que ser um Estado que sabe respeitar exatamente como cada grupo, cada pessoa em sociedade vai pensar. Então, se eu te dou liberdade de pensamento, liberdade de ter ideias, né, liberdade de filosofia, é bem capaz que você vai encontrar outras pessoas. E daí pode ser que surja um partido político, pode ser que surja um programa de governo, pode ser que surja uma entidade, até mesmo sem fins lucrativos, para atingir um interesse.
Por isso, a gente tem que respeitar o pluralismo político, que na verdade vem da pluralidade de convicções e ideias. Tá tranquilo? Não confunda com pluripartidarismo. Tá aí, artigo 1º dissecado para você com muito carinho e direto no assunto, sem muita enrolação. Foi um prazer, nos vemos no nosso próximo vídeo.